A gente está procedendo o lançamento do livro Cápsulas do Tempo, Mensagens e Arte em Cartões. E para conduzir essa cerimônia tão bela que será, gostaria de formar uma mesa. E para tanto, nós temos a honra de convidar Daniela Pereira Barbosa, presidente do Arquivo Afonso Pereira. Professora Ana Flávia Pereira Medeiros da Fonseca, filha da autora e representante da família. Professora doutora Bernardina Maria Juvenal Freire, editora e prefaciadora do livro. Convidamos também o doutor Francisco de Sales Gaudêncio, representando a vice-reitora da Universidade de São Paulo, a USP, a professora Maria Arminda de Arruda. E convidamos nosso presidente da Academia Paraibana de Letras, Amálio Leite. E passamos nesse momento a palavra para a doutora Daniela Pereira Barros para a abertura dos trabalhos. Boa noite, agradeço a presença de todos aqui nessa noite de celebração. Nós estamos aqui para celebrar a vida de uma mulher que nos deixou em 2020, mas ela permanece, o seu legado dela permanece bem vivo, não só nos trabalhos que ela deixou, mas também na família e nas amizades que ainda permanecem, que estão todos aqui, né? Então, essa noite é para celebração não só de um livro que foi concebido pela minha avó e que a representa de várias formas, os anos e as décadas de trabalho que ela possui, que ela viveu, mas também a forma que ela, com carinho, ela guardou essas informações, e também a concepção dela de entregar uma obra para a sociedade paraibana, de forma que nós todos podemos apreciar e tirar proveito disso. Então, é com grande carinho que eu abro os trabalhos nessa noite. Eu certamente não sou tão eloquente quanto minha avó era, ela certamente faria um discurso de abertura bem melhor do que eu. Sofro de uma timidez meio patológica, mas essa noite tem que refletir a alegria dela. Então, espero que todos incorporem essa amizade, esse amor, esse carinho que tinham por ela e aproveitem essa obra e que foi feito com muito amor por todas as pessoas que participaram dela, direta e indiretamente. Nesse momento, convidar a professora Bernardina Maria Juvenal Freire, que é prefaciadora da obra, para falar sobre a importância dessa obra. Boa noite a todos e a todas. É uma honra poder estar aqui com vocês, comemorando a vida e a obra de Clemilde Torres Pereira da Silva. E o faço não em meu nome, mas o faço em nome da Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, na qual sou presidente, e aqui também contamos com a presença de várias confreiras. E o faço nominalmente Dora Borba, Neide Medeiros, Vera Medeiros e Ana Coutinho, representando aqui a academia. Clemilde foi quem me levou para a academia.
Estar na academia e participar com essas mulheres é ter aquilo que a gente chama de aprendizado contínuo, porque cada uma é uma joia já lapidada. E aqueles que, como eu, precisam de lapidação, têm que espelhar-se no brilho destas. E Clemilde foi assim. E qual a importância, então, da obra intitulada Cápsulas do Tempo? O próprio título já remonta mais ou menos ao espírito que dele faz jus. Mas antes eu gostaria de cumprimentar a família Pereira pela confiança em mim depositada, a professora Ana Flávia, a professora Graça Pereira, Daniela Pereira e a todos os familiares que aqui estão e integram o núcleo familiar Afonso Pereira da Silva. Esta obra foi concebida em um bate-papo informal em um quarto de hotel. Conversávamos eu, Dona Clemilde e Daniela, e ela dizia assim: todos os anos eu faço uma árvore de Natal com os cartões que recebemos, Afonso e eu. E era verdade. Essa árvore já continha mais de 3.000 cartões. E todos os anos, essa árvore de Natal, e esse é um momento propício, porque ele também é simbólico para tratar desse renascimento. E aqueles cartões, na verdade, tratavam do renascimento e da fortaleza das relações de amizades. É tanto que uma orientanda minha fez uma monografia chamada Relações de Sociabilidade nos Cartões Natalinos do Arquivo Afonso Pereira. Mas era apenas um trabalho de conclusão de curso de graduação e, portanto, não dava conta daquele vasto campo de pesquisa. E aí, então, nós ficamos conversando. E por que não fazer um livro, Dona Clemilde, com essa sua ideia? E ela animou-se. Animou-se tanto, porque Dona Clemilde era uma mulher que gostava de desafios, mas ela era borbulhante em ideias. Estar com Dona Clemilde era a cada minuto viver uma nova ideia, viver um novo desafio, viver um novo colorido. Quando a gente pensa no professor Afonso, todas as ideias que ele teve, a gente nunca pode esquecer que ela estava todo o tempo pulsionando as suas ideias. E ela era assim. E, nesse sentido, ela começa a separar os cartões, a preparar os cartões, a preparar o seu livro, a preparar o seu texto. E a cada avanço que ela dava na obra, ela me ligava. Cida, liga para a Bernardina e diz que nós já selecionamos tantos cartões. E a cada cartão, eu fui algumas vezes em sua residência e nós trocávamos, como se eu fosse o emissor, do cartão, para a gente sentir as mensagens que estavam sendo enviadas. E, nesse sentido, me lembra, então, pensar em Dona Clemilde, me lembra, então, do poema de Cora Coralina, que diz: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar à palavra e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Professora Clemilde era uma mulher otimista. Ela terminava uma obra e dizia: vamos começar outra. Quando a gente dizia outra, ela já dizia: não, já temos a segunda, essa já passou, já temos uma outra. E ela tem essa mesma marca nas duas filhas. As duas filhas são tão criativas e tão efervescentes como a sua própria mãe. Afonso Pereira, um pouco mais tímido. Clemilde, uma máquina produtora de ideias. Era assim que ela era. Uma mulher para além do seu tempo. Creio numa força imanente
que vai ligando a família humana, numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, por isso talvez Clemilde gostasse tanto de estar comigo nas nossas ideias e às vezes até loucuras. E quem de louco não é um pouco? Todos nós. Exalto, então, a sua confiança nos jovens, sua generosidade e idealismo. Mas ela também acreditava no milagre da ciência. Por isto era um arquivista voraz, um arquivista de ofício, um arquivista por profissão. Mas não era só a profissão, ela era, antes de tudo, uma arquivista de paixão. A mulher, portanto, era Clemilde Torres, que em plena vitalidade de seus 96 anos, organizou, idealizou, separou, leu cada página, cada cartão desses, que em outros poderia ter rasgado e jogado na poeira do tempo. Ela fez de todos esses acervos a sua cápsula pessoal, mas a sua cápsula pessoal que reverbera na história social. Clemilde, portanto, é essa pessoa a quem guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la em cofre. E por isso Clemilde nos presenteia com essa obra, porque ela não acreditava em baús fechados, mas em baús abertos. Essa era Clemilde Torres Pereira. E aqui me permitam também dizer que, vitimada pela Covid, Clemilde se foi. Não nos despedimos dela, mas hoje comemoramos a... Como diz Santo Agostinho, a morte não é nada, ela apenas passou para o outro lado da vida. Porque Clemilde pulsa com a sua produção, pulsa nas suas filhas que têm a mesma ideia, mulheres que possuem ideias vibrantes, nas netas, não é, Daniela, que tem muitas ideias. E essa obra de hoje é uma obra que não pôde ser concluída por Clemilde em razão da Covid-19. A mim me foi confiada pela família dar o feitio final, mas não fui só eu. Se o dissesse assim, estaria sendo mentirosa. Essa obra teve o apoio de muitas outras mãos. E aqui eu peço atenção especial, porque uma dessas mãos também contou, foi da poetisa Piedade Farias, que aqui se encontra. Piedade, por favor, levante-se. Foi também colaboradora para que essa obra tivesse esse perfil, tivesse esse formato. Contamos também com as mãos de Kerli na diagramação, mas nós contamos também com a leitura atenta de suas netas, de suas filhas, que disseram: eis que o ponto final está posto. O que não significa o ponto final da vida de Clemilde, mas apenas de uma obra que precisa ser apresentada aos leitores, que devem lê-lo com atenção de quem pode rever o passado, pensando no presente e olhando para o futuro. Essa é a obra de Clemilde Torres. Nesta ocasião, portanto, a Academia Feminina de Letras, por ocasião de seu falecimento, algumas confreiras prestaram aquilo que nós denominamos de tributos servem, e aí fizeram as suas homenagens. Brilha um diamante no céu da história cultural paraibana, da autoria de Ana Maria Coutinho de Sales. Um adeus a Clemilde Torres Pereira, da minha própria autoria. Acróstico para Clemilde, da autoria de Evanice. Despedida, de Helena Holanda. Clemilde Torres, uma mulher determinada, da autoria da confreira Dora Borba. Clemilde, educadora e arquivista,
da professora Neide Medeiros, a Clemilde, simples assim, de Regina Rodrigues Boto Targino, e para Clemilde, Vera Lúcia Azevedo Medeiros. Viveu muito e bem, quase um centenário, mas queríamos ainda mais que nunca tivesse um fim. Que insensatez, disse Vera. Todos teremos um fim. De repente lembrei-me que é imortal. Volto atrás no que afirmei. É nessa imortalidade de sua obra, na imortalidade da Academia Feminina de Letras e Artes da Paraíba, que essa obra passa à mão dos leitores. Muito obrigada a todos e a todas por estarem aqui, mas, sobretudo, a confiança da família Pereira da Silva em mim depositada. Trabalhar com Clemilde e com Afonso Pereira e com suas filhas sempre me foi motivo de grande honra pela confiança. Muito obrigada a todos. E convidamos agora o professor Francisco de Sales Gaudêncio, representando a vice-reitora da Universidade de São Paulo, a USP, a professora Maria Arminda do Nascimento de Arruda, para proferir o seu discurso. Boa noite a todos e a todas. Doutora Daniela Pereira, presidente do Arquivo Afonso Pereira, a filha de Clemilde Afonso Pereira, Ana Flávia Pereira Fonseca de Medeiros, professora Bernardina, colaboradora nos últimos, acho que 20, 30 anos do Arquivo Afonso Pereira, e nesta obra da doutora Clemilde, ela foi com Daniela, o que a gente poderia dizer, o Simão Serineu da Cruz. Meu confrade, presidente da Academia Paraibana de Letras, Ramalho Leite, também estou vendo aqui Abelardo Jurema, da Academia, e de outras academias, como citou aqui a Bernardina, da Academia Feminina de Letras, do Instituto Histórico, o professor Jean Patrício, representantes aqui também da Academia de Cabedelo, professores, familiares da doutora Ana Flávia e de Daniela, minhas senhoras, meus senhores. Deveria estar aqui hoje, fazendo a apresentação do trabalho de Clemilde, com a parceria da professora Bernardina e de Daniela, a professora doutora vice-reitora da Universidade de São Paulo, Maria Arminda do Nascimento Arruda. É professora daquela universidade brasileira, é socióloga ligada à área da cultura e estava convidada pela família para estar hoje aqui. Mas o destino não permitiu. A professora Maria Arminda, neste meio tempo dos últimos 10 dias, infelizmente, perdeu a sua mãe também pela Covid. E assim, não podendo estar, me pediu para, em nome dela, transmitir à família de Dona Clemilde as suas desculpas por não poder estar aqui, prometendo que, um momento oportuno, virá à Paraíba, como sempre veio. Maria Arminda sempre veio à Paraíba. Ela orientou professores na área da Sociologia, aqui no Departamento de Sociologia da Universidade Federal. Por exemplo, há um doutorado sobre o São João de Campina Grande, feito por um professor Valdir, que é do Rio Grande do Sul, da Universidade do Rio Grande do Sul, foi orientado por Maria Arminda. Outros trabalhos na área da Sociologia, também orientado por Maria Arminda. Então, ela, não podendo vir aqui, me pediu para transmitir essa mensagem a vocês e mostrar o interesse que tem. Ela já foi pró-reitora de Cultura da USP, promoveu já eventos envolvendo artistas plásticos da Paraíba, escritores da Paraíba. Portanto, eu diria que a família de Clemilde está ciente da ausência da professora Arminda, mas que depois verão uma justificativa feita pela própria professora Maria Arminda. Eu diria que eu conheci a dona Clemilde
Na década de 80, Ana Flávia, eu cheguei aqui, naquele tempo, a convite de Tarcísio Buriti, para ser o secretário da casa de José Américo de Almeida. E lá foram definidas as áreas de estudo daquela casa. Arquivo, setor cultural, eventos de seminário e tal. E estava convidada à época a Ana Isabel de Souza Leão Andrade, arquivista que veio da Fundação Joaquim Nabuco. E lá eu conheci a dona Clemilde. Tempo depois, a dona Clemilde trabalhou em arquivo no segundo governo de Tarcísio Buriti, na CODAR, Coordenadoria de Arquivo e Documentos, instalado aqui na Epitácio Pessoa. E eu ia muito lá, porque a integração dos documentos entre a casa e este arquivo era uma recomendação do governador Tarcísio Buriti. Aquele assessor, aquele secretário que até o dia 30 seguinte ao mês vencendo não entregasse os documentos dos atos do governo, poderia se considerar fora. Era um propósito do governo criar arquivo, estudar, preservar. E dona Clemilde estava já envolvida nesse processo, Bernardina, que depois, em 88, ela cria o arquivo Afonso Pereira, que está lá sob a presidência de Daniela. Portanto, em fevereiro de 19, eu fui convidado por Ana Flávia, claro, com a anuência da dona Clemilde, para, com o meu grupo de trabalho, tem aqui um pesquisador, o Daniel, o professor Hernani Maia, da Unicamp, está aqui em João Pessoa, mas ele estava meio gripado, eu digo, não vá não, eu não quero que você vá, exatamente com medo dessa gripe que está dando por aí. E outras pessoas ligadas à pesquisa, a Bernardina também tem um aluno, o Pablo Matias, que integra essa equipe. Então, a Ana Flávia nos convidou para fazermos uma biografia social, modal, do professor Afonso Pereira, que breve ela estará chegando por aí. Já tem quase 3 anos que a gente está trabalhando com isso, mas certamente vamos chegar lá. Mas a nossa presença aqui é para dizer que a dona Clemilde nos convidou lá, eu já conheci o arquivo, já conheci o trabalho que a professora Bernardina desenvolve lá com os pesquisadores de várias áreas do conhecimento naquele arquivo e justificar a presença, a ausência da professora Maria Arminda. E quanto à dona Clemilde, é como a gente sabe, quem lida, quem mexe, quem manipula documentos, mexe com o espírito, e as pessoas que mexem com o espírito não morrem. Então, dona Clemilde continua viva, perpetuada através dos seus livros, inclusive a cápsula do tempo. É como eu disse, a memória do tempo, o registro do tempo. E isso é uma forma de se relacionar através dos cartões de visitas. Muito obrigado a todos e um abraço. Até a próxima. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, nesse momento a gente terá a honra de ouvir a palavra da filha da autora, que também representa toda a família, para proferir algumas palavras sobre a importância desse momento, que no início desta cerimônia eu disse único, e realmente todo momento especial, ele é único. Com a palavra, a professora Ana Flávia Pereira Medeiros da Fonseca. Boa noite a todos. Eu pedi uns 5 minutos somente, no final dessa festa, para explicar, pelo menos, como eu acho que a minha família se sente com essa obra e como eu, particularmente, me sinto. Como a professora Bernardina já falou, nós não vimos a morte de mamãe. Ela morreu de Covid e a família não pôde vê-la. Então, houve um certo momento de descompasso, não normal, não lógico, porque você não espera que a vida de sua mãe termine sem uma despedida. Isso não é uma coisa que normalmente ocorre ou que a gente está preparado
para que isso ocorra. Então, houve a sensação que eu tive naquele momento da morte dela, e nesses meses, no intervalo, foi de que alguma coisa estava um vácuo. E esse vácuo precisava ser preenchido, para que a família, e eu particularmente, nós tivéssemos o final de um ciclo feliz. Eu não sou a favor de olhar a morte como uma coisa triste. Eu como boa americana, eu gosto de celebrar a morte, lembrando da vida da pessoa, celebrar a vida da pessoa. E mamãe era uma pessoa forte, leal, extremamente inteligente, certo? E ela não queria morrer. Uma ocasião ela disse para mim: minha filha, a gente tomando café lá em casa, em Camboinha, e ela disse: eu não vou morrer nunca. Eu disse: tá bom, mamãe, não vai morrer nunca. Então, quando eu pensei nesse fecho, que eu acho que toda família precisa e que todos os filhos precisam, eu achei que a última obra dela, que ela estava praticamente pronta, todo o material estava escolhido, a única coisa que faltava terminar era uma pesquisa adicional em cima dos cartões, e também, se vocês notarem o livro, há uma história do cartão e há um posicionamento do cartão no contexto da época. Então, como eu estava falando, essa forma de fechar o vácuo, nós achamos que seria interessante através do último livro dela. E eu me recordo bem, quando ela me falou sobre esse livro, ela disse: minha filha, eu vou escrever sobre cartões. Aí eu disse: sobre cartões? Aí ela disse: sobre cartões, porque, na verdade, não são cartões, são redes sociais de pessoas que se falam, ou que por alguma forma ou por alguma razão tem um motivo, seja um motivo profissional, ou seja um motivo pessoal, ou seja, que motivo que seja, de se correlacionar. E vocês talvez não saibam, mas eu sou da área de informação, e então, na década de 70, o que a gente estava estudando na área de informação eram redes sociais, que hoje, na verdade, todos os softwares e sistemas foram desenvolvidos nos 70, finalmente passaram a ser produtos no dia de hoje. Então, mamãe, de uma certa maneira, ela intuía que isso era mais do que simplesmente uma obrigação de mandar, porque a pessoa era fulano ou cicrano, etc., mas que trazia também uma conotação de uma rede social, de uma certa comunidade. E a comunidade, ela não é a mesma se a pessoa é diferente. E, nesse ponto, eu gostaria de não só agradecer, mas sugerir que os senhores leiam no folder de mamãe o artigo que foi feito pelo Salles, chamado Testemunhos da Memória, onde ele coloca uma interpretação muito interessante, um estudo muito interessante do que significa usar esses cartões. E ele termina com uma forma que eu acho muito interessante, porque cada coleção ela passa a ser única e ela passa a ter uma entidade diferente. Isso você diz no fim, Salles. Então, eu gostei demais desse artigo, sugiro, nós temos um folder sobre a vida de mamãe na entrada, e eu sugiro que vocês leiam esse artigo, que está muito interessante. Eu tentei fazer com que ele falasse do artigo, mas ele se recusou. Eu digo: então, tudo bem, todo mundo vai ter que ler esse artigo, porque realmente é um estudo interessante do sentido subjacente do uso dessas coleções. Então, para terminar, eu gostaria realmente de agradecer. Nós convidamos um grupo muito eclético, pessoas de vários momentos da vida de mamãe, de vários grupos muito distintos, né? E, na verdade, Graça, Daniela, Priscila, essa festa é para a gente. Boa noite e muito obrigada.